Meus irmãos, muito boa noite. Uma noitezinha fria, né? Para a gente falar de Jesus, né? Tem coisa melhor, né? Então, eu quero agradecer à direção da casa por ter me concedido essa oportunidade de estar aqui hoje, né? A gente falar um pouquinho sobre Jesus, de fazermos uma reflexão um pouco mais profunda, né, a respeito das parábolas de Jesus, né? Vamos saber um pouquinho mais, porque as parábolas de Jesus foram construídas com uma sabedoria muito grande que, por mais que a gente bata, debata, extraia, a gente não consegue extrair todos os seus ensinamentos contidos nessas histórias que Jesus contava, né? Porque, como as criancinhas, quem que não gosta de uma história, né? A gente não ensina os nossos filhos contando história, então Jesus também ensinava aquele povo contando história. E nós hoje vamos fazer uma viagem, vamos tentar fazer uma viagem um pouquinho mais profunda a respeito das parábolas de Jesus, porque, na sua maioria, as parábolas sempre foram respostas, né? E aí a gente se pergunta, e as perguntas? Em que momento, em que contexto Jesus colocou essas parábolas como respostas? Então a gente vai procurar avaliar assim, qual poderia ser a pergunta para que a gente possa entender melhor a resposta, porque sem a pergunta a gente não tem assim, uma clareza muito grande a respeito da resposta, né? Então, o que eram as parábolas de Jesus? Isso aqui é um resumozinho, um índicezinho que a gente se basear. Por que Jesus as contava? Que ensino elas deixaram? Para quem Jesus as contava? Então, nós vamos começar esmiuçando. Parábolas eram histórias que Jesus contava para ensinar aquele povo. Era sempre fatos que ocorriam na vivência diária. Então, Jesus ele era muito criterioso nessas construções dessas parábolas, porque para que ele tinha uma dificuldade muito grande de falar e aquelas pessoas entenderem, né? Então, como as crianças, com as histórias que a gente conta, Jesus tinha todo esse cuidado também de criar histórias que pudessem fixar, que pudessem gravar na mente daquelas pessoas o conteúdo do seu ensinamento. Então, eu me lembro que a minha mãe, quando a gente era criancinha, a minha mãe sempre falava assim, ela sempre colocava Nossa Senhora, Jesus, no meio das historinhas que ela inventava, como forma de ensinamento. Então, ela falava assim, não jogue pedra no passarinho, porque a rolinha, ela apagou os rastros de Maria quando Maria fugia com Jesus. Não faça xixi no meio da rua, porque Jesus vira as costas para você. E com isso ela ensinava a gente a fazer xixi no canto e assim evitar se expor em público. Então, assim, a gente cresceu com essas histórias, com essa referência daquilo que a mãe fazia com a gente. Então, Jesus também tinha essa preocupação, né, de criar nas histórias um meio de fixar aquele ensinamento que ele queria passar para aquelas pessoas, né? E aí ele sempre pegava fatos da realidade daquele povo para que ficasse mais fácil o entendimento, para que fixasse melhor aquilo que ele tinha como ensinamento para aquele povo, né? E aí, por que Jesus as contava? Para melhor fixar seus ensinamentos, como eu falei, né?
E aí, Jesus, essa fala que essa geração me ouve, mas não me entende, é uma fala, Jesus, na verdade, pega essa fala do profeta Isaías, porque tudo que Jesus falava era tão profundo, era de um ensinamento tão grande, que aquelas pessoas eles tinham dificuldade de entender. Então, hoje aqui, para que a gente possa dar um mergulho nessas parábolas de Jesus, nesses ensinamentos de Jesus, eu convido a todos a gente tentar analisar o meio onde Jesus vivia. Então, façamos de conta que a gente deixa aqui, né, Saquarema, com esse frizinho, e vamos viajar para a Palestina, para a Judéia, naquele clima árido, né, naquele sol escaldante, aquelas montanhas com muitas pedras, pouca vegetação, aquele ar quente que soprava dos desertos, né, para que a gente possa entender um pouco aquilo que Jesus tinha para passar para aquelas pessoas, que logicamente, convenhamos, né, muitos de nós possivelmente estaria ali naquele meio ali também, né? E assim, e a gente aproveitar para a gente extrair o máximo de ensinamento dessas parábolas. Então, Jesus falava, essa fala é para os apóstolos, porque vós outros foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas a eles não. Então, vamos lá. Quando Jesus falava para aquelas multidões que o cercavam, porque o seu magnetismo atraía todas aquelas pessoas, né, pessoas ávidas de consolo, pessoas ávidas de conhecimento, mas assim, o que ele falava muitas vezes não era compreendido, né? E assim, fato era também que existiam os fariseus, existia um povo com pouco conhecimento, muitos dos judeus, eles não acreditavam em Jesus, e muitos deles, não foram poucas as armadilhas que eles fizeram para tentar pegar Jesus, para tentar tornar Jesus desacreditado perante aquela nação. E aí, muitas armadilhas, muitos percalços eles criaram para Jesus, tentando confundir Jesus. E aí, por mais que Jesus falava, muitos deles não entendiam. E essa fala de Jesus, quando ele fala para os apóstolos, por que ele diz que os apóstolos tinham um pouco mais de entendimento? Né? Então ele fala, porque a vós outros, ou seja, os apóstolos, foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. E aí eu faço uma pergunta, será que os apóstolos foram realmente escolhidos aleatoriamente? Ou será que os apóstolos não vieram já com aquele propósito, com aquela missão de dar prosseguimento, de dar seguimento ao evangelho que Jesus ia deixar na terra? Hein? Então, muito provavelmente, eles vieram do plano espiritual já com esse propósito, né? Já com essa proposta de quando Jesus partisse, eles darem seguimento à obra, aos ensinamentos, ao evangelho de Jesus. Então, por isso Jesus fala, a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque eram espíritos que já, com certeza, tinham mais um esclarecimento um pouco maior do que aquela população que ele sempre estava em contato com Jesus. E aí, acontece uma coisa muito interessante, que Jesus, ele andava muito. Nazaré, de Nazaré a Jerusalém, era cerca de mais ou menos 150 quilômetros. E aquele povo andava, né? Então, de Jerusalém a Belém era também mais ou menos 150 quilômetros, e muitas dessas viagens eram feitas a pé, né? Então, eles andavam muito em toda aquela região. E aí, em cada região que Jesus chegava, ele contava uma história mais voltada para o tipo de público que recebiam ele.
Então, ele selecionava alguma desses povos, para quem que eu estou falando? Que tipo de informação eu posso trazer mais de acordo com a vivência desse povo? E aí acontece uma coisa bem interessante, porque ele fazia ele tinha uma forma de ensinamento que era muito interessante, que ele falava assim: o reino de Deus se assemelha a... E aí, o que vinha depois do a estava muito ligado ao tipo de público que ele teria. Então, quando ele falava para pescadores, ele dizia assim: o reino de Deus se assemelha a um pescador que saiu a pescar. Jogou a sua rede no mar e pegou peixes grandes e peixes pequenos. Separou os pequenos, descartou e ficou com os grandes. Era uma comparação que ele estava fazendo com o reino de Deus. E aí acontece uma coisa muito interessante, que em algumas parábolas, a personagem principal da parábola algumas vezes era Deus e outras vezes era ele, né? Então, nessa aqui, quando ele falava aos pescadores, ele compara os pescadores aos espíritos que vêm para a Terra, que fazem a encarnação e que têm um bom êxito. Então, ou seja, quando ele separa os peixes graúdos, bons, a gente pode entender com o êxito das nossas encarnações, né? E aí, quando ele falava para agricultores, ele falava uma linguagem voltada para os agricultores, para que eles pudessem entender o conteúdo da sua mensagem. E aí ele falava: um homem saiu a semear. E essa semeadura era uma coisa muito interessante que acontecia naquela época, porque nem sempre eles preparavam a terra para a semeadura. Então, tanto que na parábola dos talentos, o senhor, o dono, o homem rico que destina os talentos para os servos, ele tem uma fala dele que ele fala que eu colho onde nada pus. Então, era comum se semear sem que se preparasse a terra. E aí a pessoa saía a semear e depois voltava colhendo. E aí os agricultores, quando ele falava para agricultor, ele procurava uma linguagem voltada para a agricultura para que os agricultores pudessem entender. Pois bem, quando ele falava para comerciantes, ele falava: o reino de Deus se assemelha a um comerciante que encontrou um grande tesouro. Voltou, vendeu tudo que tinha e comprou aquelas terras e tomou posse do seu tesouro. Também fazendo uma alusão, né, à busca do reino de Deus como um tesouro que vale a pena a gente desfazer de tudo para a gente adquirir, né? E quando ele falava para financistas ou cambistas, ele falava: o reino de Deus se assemelha a um homem que saiu, né, porque naquela época os financistas e os cambistas eram muito comuns, porque corria naquela região vários tipos de moedas e, às vezes, para determinados negócios, era necessário que se fizesse a conversão das moedas. Então, existiam os cambistas e os financistas. E aí ele fala: o reino de Deus se assemelha a um homem que saiu e encontrou uma pérola. E aí voltou, vendeu tudo que tinha e adquiriu essa pérola porque ela era de grande valor. Então, de novo, ele faz uma alusão, né, que valeria a pena desfazer de tudo que fosse material para que a gente se apossasse do reino de Deus. E as mulheres? Para as mulheres, ele falou da seguinte forma: o reino de Deus se assemelha a uma mulher que está fazendo um bolo. Né? Mistura, faz a massa, depois abre a massa, acrescenta o fermento, e o fermento fermenta toda a massa.
E aí, em todas essas histórias que Jesus contava, esses 5 exemplos que nós pegamos, tem uma coisa muito em comum em todos esses contos que ele dava. Ele fala qual o ponto em comum entre esses contos. O ponto em comum é que todas essas histórias que ele contou, quando ele fala dos agricultores, onde é que o agricultor planta semente? Dentro da terra. Quando ele fala da pesca, onde é que o pescador tira o peixe? De dentro do mar. Quando ele fala do tesouro, quando ele fala da pérola, o tesouro vem de dentro da terra, a pérola vem de dentro da ostra e o fermento está dentro da massa. Então, o ponto em comum que Jesus falava é que tudo isso que ele contava vinha de uma transformação que tem que ser de dentro para fora. Então, ele dava essa noção para que as pessoas pudessem entender que não existe transformação, não existe mudança se não for interna. Então, um dos pontos básicos, um dos pontos muito interessantes da doutrina é que a gente fala que a doutrina não impõe, a doutrina expõe. Né? Por quê? Porque tudo que é imposto é violento, é castração, e ninguém aprende nada com violência. Jesus não fez os seus ensinamentos, ele não pegou ninguém, você tem que mudar, você tem que se transformar, não. Né? Então, assim, quando Jesus conta essas parábolas, o teor principal desses ensinamentos é a transformação interna, uma transformação que a gente começa de dentro para fora. Né? A transformação, qual o ponto em comum entre esses pontos? A transformação de dentro para fora. E aí, a doutrina, ela fala muito disso, né? Dessa mudança que é necessário. Porque a gente passou muito tempo, né? A nossa religião mãe, né? Aquela que dominou durante muito tempo, ela meio que cerceava, né? Ela meio que conduzia a gente, e aí quando vem a doutrina espírita traz esse leque de opção, sem essa necessidade de cabresto, sem essa necessidade de estarmos seguindo dogma, estarmos seguindo convenções que nem sempre condiz com a nossa realidade. Às vezes se quer questionar alguma coisa, né? E aí o líder de determinada religião, determinada denominação, fala, não, você não pode questionar, você não pode levantar essas questões, porque isso não é coisa de Deus. Então, ou seja, aquele tapa-olho que as pessoas às vezes só olham naquela direção. E a doutrina espírita, ela vem trazendo esse leque de opção, de esclarecimento, botando para a gente, né, dando para a gente a oportunidade do aprendizado, mas por livre e espontânea vontade. Então, vamos lá. A gente pegou algumas parábolas que a gente vai fazer uma... Lembrem que nós estamos lá na Palestina, lá na Judéia. E a gente vai procurar entender como é que viviam aquelas pessoas, né, como é que era a realidade daquelas pessoas, para que a gente possa entender um pouco mais a respeito do que Jesus queria falar através das parábolas. Então, a parábola do filho pródigo, acho que todos conhecem, né? É aquele filho que se rebela com o pai, quer viver, quer conhecer o mundo, pede a parte dele na herança, ganha mundo, vai, gasta tudo, depois volta. Né? Se arrepende, depois volta e o pai o recebe. Então, essa parábola, lembra do que eu falei da pergunta? Essa parábola foi construída quando Jesus, um dia, estando almoçando com pessoas cobradores de impostos, com algumas pessoas que não tinham uma boa índole, e Jesus sentava com eles, porque Jesus dizia que quem precisava de médico eram os doentes. E aí, chegam uns fariseus e falam para os apóstolos, mas o seu mestre está sentado com pessoas de má vida? Está almoçando com pessoas de má vida? Como assim? Né? E aí, Jesus conta essa história da parábola do filho pródigo, porque
Um dos objetivos maiores de Jesus era quebrar paradigmas em que aquelas pessoas acreditavam piamente e faziam das suas vidas, da existência deles, a coisa mais importante. Então, muitas vezes, censuraram Jesus porque, às vezes, ele ia comer sem lavar as mãos, e isso era uma ofensa para aquele povo comer e fazer as refeições sem lavar as mãos. E Jesus, às vezes, contava a história que era para quebrar esse paradigma que eles acreditavam que não era a coisa mais importante. Né? A gente está até falando sobre isso ali, né? Às vezes o movimento espírita se cerca de coisas, de leis, isso pode, isso não pode, quando na verdade a essência é esquecida. Então, uma palavra que Jesus usou muito no tempo dos seus ensinamentos foi a palavra hipócrita. Né? Vós sois hipócritas, túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro, porque eles se aferravam, eles se apegavam a essas convenções que eram puramente material, eram puramente costumes, hábitos daquela população, e o que era realmente necessário, o que era realmente importante, que era a transformação, a vivência em paz com os seus semelhantes, eles não faziam. Viviam sempre apontando o dedo, apontavam para um, para outro, né? E isso Jesus muitas vezes chamou esse povo de hipócrita, cambada de hipócritas. Vão orar nas praças públicas para que todos vejam que estão orando. Né? Então, assim, ele era um dos objetivos de Jesus era exatamente quebrar esses paradigmas. E quando ele conta essa história, a parábola do filho pródigo, ele quebra uma série de paradigmas com essa história. Ela começa, primeiro, o filho pedindo ao pai a sua parte na herança. Vamos lá, no nosso dia de hoje, se um filho chegar para a gente e pedir para nós, pai, mãe, me dê a minha parte na herança que eu quero ganhar o mundo. Quem é que vai dar? Vocês imaginam isso naquele tempo em que o pai era o patriarca, o pai era o que tinha, era o centro, a viga mestre da família? Imagina se um pai daquele tempo ia fazer isso com o filho. Né? Porque na visão deles isso era impossível. E aí Jesus coloca que o pai cede e dá a sua parte na herança para aquele filho. Muito bem. E aí o filho vai, põe aquela parte na herança, e aí as famílias que viviam naquela época, acho que se não me engano é o Haroldo Dutra, me fugiu o outro nome agora do palestrante, que eles falam que era muito comum essas vilas. Então, Nazaré, por exemplo, onde Jesus nasceu, Nazaré não tinha mais do que 100 casas. Eram cidades pequenas. E essa cidade onde Jesus conta essa parábola não era diferente. Então, vocês imaginam naquelas vilas pequenas, onde todo mundo conhecia a vida de todo mundo. Um filho de uma família faz uma coisa dessa. Olha, o pai deu a parte dele na herança e ele ganhou o mundo e foi embora. Que exemplo para as outras famílias. Isso era uma coisa muito absurda de acontecer, porque envergonharia aquela família perante toda a comunidade onde eles viviam. Então, era uma coisa, ali já foi embora um paradigma que Jesus quebrou. Né? Isso aí. E aí, esse jovem, ele põe a sua parte na herança, ganha mundo, vai embora, vai viver a vida, aproveitou tudo que tinha, gastou dinheiro, usufruiu, e aí o dinheiro acaba. O dinheiro acaba, ele se vê obrigado a arranjar trabalho, arranja trabalho, um trabalho humilhante, que foi o que ele conseguiu, que era um trabalho de cuidar de porcos. Aí outro paradigma que Jesus quebra. Judeus gostavam de porco? Judeus não comia carne de porco. Até hoje não come. Porco é considerado imundo, sujo. Então, mais um paradigma que Jesus quebra. Então, ele vai cuidar dos porcos, vai apacentar os porcos e começa comendo a comida dos porcos. E Haroldo Dutra fala que o alimento que eles davam para os porcos era um tipo de vagem
que existiam dois tipos de vagem. Uma vagem doce, que era alimento dos seres humanos, da gente, que era um alimento rico em vitaminas, em proteínas, um alimento muito útil para aquela população. E existia uma vagem amarga que era dada para os porcos. E era dessa vagem que esse rapaz se alimentava. E aí, um belo dia, ele faz uma análise diante do sofrimento, diante da pobreza, da dificuldade que ele estava enfrentando. Ele faz uma análise. Poxa, lá na casa do meu pai, o pior dos servos não tem esse tipo de tratamento. E aí, o que ele decide? Decide largar tudo e voltar para o pai. Mas como é que ele ia voltar para o pai? Ele tinha causado um constrangimento, ele tinha causado uma vergonha para a família dele muito grande. E aí, como assim eu vou voltar e passar a régua e tudo vai ficar normal? Né? Mas ele volta. E aí, quando ele volta, né, o pai, quando o avista, o pai o corre, o sai correndo, e aí um outro paradigma é quebrado nessa história. Por quê? Porque os anciãos daquela época jamais, em hipótese alguma, corriam. Eles andavam suavemente para não... Porque, primeiro, a vestimenta não favorecia, né? E outra, que eles tinham uma postura a dar de exemplo, de comportamento, de educação. Jamais, em hipótese alguma, eles correriam. Mais um paradigma. Outro paradigma. O pai pega o filho e o beija várias vezes, né? Então, também era outro costume que não se fazia naquela época. O máximo que se dava quando acontecia de uma situação de um estranhamento, de uma briga, de se fazer as pazes, o máximo que se dava era um beijo na face, para dizer que a situação estava encerrada e o caso estava resolvido. Então, mas na história de Jesus, o pai beija o filho várias vezes. Mais um choque para aquela população, que esses não eram os atos deles, não eram os costumes deles. E aí, o pai fala para os seus servos: olha, traga um anel, traga melhor roupa, matem um novilho e vamos comemorar, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e voltou à vida. E aí a festa comeu solta, né? E quando se matava um boi numa festa daquela, o animal era alimento da vila inteira. Porque se matasse um boi cevado, conforme ele manda matar, que Jesus conta isso, como é que ia, se sobrasse carne, ia guardar onde? Não tinha geladeira, né? Não tinha freezer. Então, se mandou matar um boi, era porque ia ter uma festa para a vila inteira. E aí, logicamente, que Jesus já tinha passado por cima do vexame que aquela família ia passar, né? As pessoas ficavam analisando, mas o vexame que a família passou, quer dizer, tudo isso aí foi quebrado mais desse paradigma. E aí a festa está correndo solta até que chega o jovem, né, mais velho, e fica abismado com toda aquela festa. E aí uma coisa muito interessante a gente analisar nessa parábola, porque assim, a gente sempre pensou que o filho pródigo era o filho que havia vendido tudo que o pai tinha, ganhou o mundo e foi irresponsável e botou tudo que o pai havia construído fora. Pois bem, a gente vai dar uma invertida nisso aí, que a gente vai ver que, na verdade, quem foi o filho pródigo foi o filho que ficou. Por quê? Porque quando ele chega, ele questiona o pai: mas o que é isso aí? E o pai fala para ele: é o seu filho que voltou, e nós estamos dando uma festa. E aí ele censura o pai: como assim? Nunca me mataste num cabrito para eu comemorar com meus amigos? Como é que agora o senhor está matando um novilho para o meu irmão, que foi irresponsável, ganhou o mundo, botou parte da nossa herança fora?
E aí, né, o pai o convida, vem, entra, vamos comemorar com a gente. E ele não. Sequer ele chamou o pai de pai. E ele não aceitou aquela história. E aí vamos analisar. Ele foi orgulhoso, ele foi egoísta, e a história fala que quando havia uma contenda entre pai e filho, a responsabilidade de apacentar, de pacificar, era do irmão mais velho. Ele sequer teve esse papel, ele fez esse papel. Então, viu que o irmão mais novo estava querendo fazer besteira, fez e ele ficou caladinho, ou seja, ele foi covarde em todas as situações. E aí o filho pródigo, né, o que a gente entendia como filho pródigo. O filho pródigo não teve apego aos bens materiais, pegou a sua parte na fortuna e foi conhecer uma realidade diferente. Não quis ficar naquele mundo ali conhecendo aquela realidade, ele quis saber de novidades, de coisas novas que tinha fora do meio dele. Não deu certo. Quando ele se constatou que tinha feito uma coisa errada, o que ele fez? Foi humilde, voltou, pediu arrego ao pai, pediu ajuda ao pai e falou para o pai: me trate como o pior dos seus escravos, dos seus servos, porque eu fiz uma coisa errada, eu me arrependo. Então, assim, ele foi humilde, pediu perdão ao pai, e o pai o aceitou de volta como filho, não como um servo, não como um escravo. Então, a gente vê que assim, a diferença entre os dois é grande, porque um se contentou com a vidinha que ele tinha ali, mesmo não estando satisfeito. Porque às vezes ele queria fazer coisas, conforme ele mesmo diz que às vezes queria comemorar aniversário, comemorar festa com os seus irmãos, e nunca sequer falou para o pai. O outro teve a ousadia. Não, eu vou romper com tudo, mesmo expondo a minha família, mas eu vou tentar uma coisa diferente. Né? Então, com isso, Jesus mostra para aquele povo que aqueles valores, muitos daqueles valores que eles acreditavam, que eles se aferravam, não passavam de valores mundanos, valores terrestres, porque o verdadeiro valor está dentro do coração. O verdadeiro valor é aquele que realmente nos transforma, que nos impulsiona para frente, para o alto. Então, assim, essa era uma quebra de paradigma que Jesus dava para aquelas pessoas que o estavam censurando por estar sentado na mesa com pessoas de má vida. Então, eram essas pessoas que precisavam de Jesus, eram essas pessoas que precisavam ouvir os ensinamentos de Jesus. Então, quais ensinamentos ocultos Jesus deixou nesse conto? Então, Jesus fez aquele povo entender que muitas das coisas que eles acreditavam poderiam ser modificadas, poderiam ser alteradas para melhor. Né? Que você ficar reparando o outro, olhando o defeito do outro, vendo aquilo que o outro faz de errado, você acaba esquecendo de você aquela história do dedo. Quando a gente aponta um dedo para o outro, tem 3 apontando a gente não sempre fala isso no movimento espírita. Então, era mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer para aquele povo, que eles se preocupassem mais com as suas vidas e deixassem a vida dos outros. Né? Então, vamos lá. Um homem saiu, a parábola do semeador. Um homem saiu a semear. E... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Semeou, né, jogou sementes que caíram na beira do caminho, sementes que caíram no pedregulho, sementes que caíram no espinheiro e sementes que caíram em terra boa. A semente que caiu em terra boa produziu 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Então, de novo, a questão da semeadura.
nem sempre se preparava o terreno para a semeadura. Depois de muito tempo, começou-se a perceber que se preparasse a terra, e eles faziam uma coisa interessante, que primeiro eles jogavam a semente, semeavam e depois aravam a terra, para que a terra arada cobrisse as sementes. Então, era uma prática. E aí, uma coisa que chama atenção nessa parábola, o semeador, né? O semeador, será que ele não teria o cuidado de escolher bem a terra? Como assim, se eu saio para semear e vou jogar semente no meio dos espinhos, onde depois eu não tenho como colher? Se eu vou desperdiçar a minha semente, jogar em terra improdutiva, ou eu vou jogar na beira da estrada, porque se você jogasse semente na beira da estrada, naquela época, muitos animais eram conduzidos pela estrada. Então, cavalos, burros, cabras, carneiros, e a gente sabe que se planta na beira da estrada, está arriscado o animal comer. Então, mais uma vez, ele chama a atenção desse semeador. Esse semeador, a história, conforme eu falei, algumas personagens eram Deus, né, o centro da personagem, e outras é Jesus. O semeador era Jesus. Então, o semeador saiu a semear. Todas as palavras, todos os ensinamentos que Jesus legou para a gente, surtiram efeito? Nem todos. Né? Muitos seguiram, muitos seguem, mas muitos sequer acreditam que Jesus esteve aqui na Terra. Então, era lógico que se o semeador fosse criterioso, ele iria semear uma terra boa. Mas Jesus deixou os seus ensinamentos e no nosso mundo, no atual estágio de evolução que nós estamos, a terra boa acaba se tornando rara, acaba se tornando pouca. Por quê? Porque muitos ouvem a mensagem e sequer entendem. E olha que nós já passamos 2000 anos do tempo de Jesus. Né? E ainda hoje, muitas pessoas sequer acreditam que Jesus veio. Hoje mesmo eu estava vendo uma postagem na internet, a pessoa fazendo uma pergunta para o Jorge Alahá, perguntando, Jesus realmente existiu na Terra? Jesus realmente veio? Como assim? Né? Então, essa semeadura que Jesus fez, ela ainda vai levar muito tempo para surtir efeito. Precisamos lavrar o terreno, precisamos tirar as pedras, precisamos tirar os espinhos, para que essa semeadura do Mestre ela se torne mais ampla e dê melhores frutos. Né? Então, Jesus contava com os apóstolos, conta com a gente, né? Não é à toa que a doutrina fala que a maior caridade que se pode fazer é a divulgação da doutrina. Então, o mundo precisa conhecer a doutrina espírita, precisa tomar conhecimento essas informações que consolam, essas informações que confortam, essas informações que enriquecem a gente, que dão sentido à vida. Porque o que mais a gente vê são pessoas, às vezes, com depressão, pessoas com problema de autoafirmação, pessoas com problemas sérios de se conhecer realmente, de conhecer uma realidade diferente. Né? E a doutrina espírita, ela traz tudo isso para a gente. Então, a parábola do semeador, né, que a semeadura que Jesus fez nem sempre caiu em terra boa. A gente vê que mesmo aquele lugar, né, tem uma fala de um expoente do movimento espírita, que ele fala por que Jesus nasceu naquela região. Jesus nasceu naquela região por causa do endurecimento do coração daquele povo. O judeu era um povo do coração mais endurecido que já se viu. E a gente vê agora, mesmo depois, 2000 anos depois, olha como eles estão numa guerra que não se resolvem. Né? Um absurdo, gastam fortunas com bombas, destruindo os nossos irmãos, matando um, matando o outro.
né? Então, assim, mesmo todas aquelas sementes que Jesus distribuiu, semeou, plantou naquela região, ainda não surtiu efeito, ainda não frutificou. Parábola dos talentos. A parábola dos talentos também nós já conhecemos, né? Um homem muito rico, tendo que fazer uma longa viagem, chama 3 de seus servos e dá a um 5 talentos, dá ao outro 2 talentos e ao outro 1 talento. O que ganhou 5 talentos, trabalhou com ele, multiplicou ele e produziu outros 5. O que 2 também fez a mesma coisa, e o de 1 temia o patrão, que era severo, enterrou o talento e não fez nada com ele. Voltando o patrão, chama eles às contas, o que tinha ganho 5 apresentou para ele, o que ganhou 2 apresentou para ele outro tanto, e o que tinha ganho 1 talento falou para ele, olha, mestre, como eu sei que é severo, que colhes onde nada plantastes, enterrei o teu talento, aqui restituo o teu talento. E aí na parábola de Jesus fala que o homem rico fala para ele, servidor mau e infiel, que me foi infiel em poucas coisas, pega o que você tem e dá para aquele que tem muito. E aí, uma coisa muito interessante, eu sei que muitas pessoas, às vezes, entendem, e é também compreensível, que os talentos que Jesus contava na história eram dons, aptidões, qualidades que cada um de nós nasceu com ela. Tudo bem, sem problema nenhum. Sei que muitas pessoas fazem estudo baseando nessa vertente, mas nós vamos abordar uma vertente diferente. Por que Jesus falava de talentos? As moedas daquela época eram talentos, eram dracmas, eram ceitil, tem uma outra. Mas Jesus não falou de ceitil, porque Jesus podia ter colocado na parábola dele um ceitil. Um homem precisando viajar, deu 5 ceitil para um, 2 para outro, 1 para outro. Mas Jesus não falou, Jesus falou talento. Por que Jesus falou talento? E aí, vamos procurar entender. Ceitil. Por que Jesus não falou ceitil? Ceitil, moeda de pouco valor, que valia mais ou menos 20 centavos. Denário ou dracma. Um dia de trabalho ou um valor aproximado para a nossa moeda, mais ou menos 50 reais. Convenhamos que se a gente for pagar 50 reais para um trabalhador nos dias de hoje, a gente não vai achar trabalhador não, né? Os dias de trabalho com certeza está bem mais que isso. Mas era o dinheiro daquela época e era o que valia. E aí, nessa parábola dos talentos, quando Jesus fala dos talentos que o homem rico deu a cada um, 5 talentos, 2 talentos e um a outro, quanto é que vocês acham que valeria um talento daqui? A gente não tem ideia, não era moeda daquela época, né? Um talento valia 6.000 denários, ou seja, 300.000 reais. Era o valor do talento. Então, quando Jesus fala que um homem rico deu 5 talentos para um, ele deu uma fortuna para aquele homem trabalhar. E aí, quem que é o personagem central dessa história? Quem que é o homem rico? Deus. Essa não é Jesus, essa é Deus. Então, quando Deus dá os dons para a gente, é pouca coisa? Hein? Olha o valor do talento. 300.000 reais cada talento. Então, ou seja, aquele que recebeu 5 talentos, recebeu 1,5 milhão para trabalhar com ele, para produzir com ele. Né? Então, quando assim, são as dádivas de Deus com a gente. A gente recebe de Deus
a oportunidade da encarnação, a oportunidade de ter um corpo sadio, de ter uma máquina perfeita. Quanto mais a gente estuda a nossa máquina, o nosso corpo, a gente fica extasiado com o potencial energético que nós somos. Se a gente pegar uma fala do Frutuoso, que fala da quantidade de átomos que nós temos, ele fala que nós temos 7 octilhões de átomos. Que isso é uma verdadeira usina geradora de energia, que a gente sequer tem noção. E aí, o que a gente faz com esse potencial todo que Deus dá para nós, para que a gente possa moldar a nossa argila, para a gente moldar o nosso espírito, a gente acrescentar nesse espírito tão endurecido conforme a gente vê nos dias de hoje. Né? Muitas vezes nós não temos um regramento com a alimentação, nós não temos regramento com a bebida, nós não temos regramento com os tóxicos, né? E aí, o que eu estou fazendo com o talento que Deus me deu? Eu estou enterrando o talento daquele homem que ganhou um talento. Né? Porque Deus me dá esse potencial. Deus me dá tudo isso para eu crescer, para eu me modificar, para eu me transformar. E eu faço isso, eu negligencio com esse patrimônio tão valioso. Os cientistas afirmam que é a máquina mais econômica que existe, porque com todo esse potencial, a gente se desenvolve, sobrevive com um alimento, uma folhinha, um cereal, um legume. E a gente alimenta todo esse potencial. É a máquina mais econômica que que se tem notícia, que se tem ideia. Então, a gente conhecendo o valor do talento, a gente entende, a gente passa a entender que nós temos que ter, sim, muita responsabilidade com o nosso corpo, com a nossa mente, né, com aquilo que Deus nos deu para a gente crescer, para a gente evoluir. Né? Então, assim, a gente, de posse dessas informações, a gente tem sequer, a gente até hoje, a gente se preocupou em se conhecer. Né? Tem uma fala dentro do movimento espírita, né, que fala do conhece-te a ti mesmo. E assim, a gente nós não nos conhecemos espiritualmente, nós não nos conhecemos fisicamente. Então, a gente já parou para analisar que nós temos um mecanismo que funciona como um reloginho perfeito, né? Uma emoção desestabiliza a gente, um pensamento altera todas as nossas correntes fluídicas, sanguíneas. Né? Então, assim, será que não é hora da gente mergulhar em si mesmo para a gente se conhecer? Né? A gente está deixando, a Nete Guimarães fala, que nós estamos deixando a nossa região primitiva, o lobo primitivo, estamos adentrando no lobo frontal, ou seja, um lobo, uma região do cérebro mais ligado com a espiritualidade, mais ligado com o divino, evolução. Quando estivermos estacionados nessa região, quando estivermos no período de regeneração, que estivermos dominado completamente essa região do cérebro, que é o lobo frontal, qual será a outra região que a gente vai ter que migrar? Maria, mãe de Chico, no livro Cartas de uma Morta, ela fala que em Saturno, a mediunidade das pessoas, elas são afloradas, que a gente se conversa com os espíritos, como nós estamos conversando aqui hoje. Então, muito provavelmente, ela dá uma pista que a nossa próxima região, e nós já temos casos de pessoas que têm mediunidade aflorada, pessoas que veem espíritos, né? Pessoas que têm esse contato mais estreito com a espiritualidade, a gente tudo indica que quando chegarmos na regeneração, essa janela espiritual, essa janela da mediunidade vai estar mais ampliada. Mas isso depende de quê? Isso depende da nossa mudança,
Isso depende da nossa conversão, isso depende da gente se debruçar sobre as parábolas de Jesus, tentando extrair dela os ensinamentos que ela traz para a gente, para que a gente possa, a passos mais largos, né, passarmos por esse período de turbulência que nós estamos, né, porque a doutrina que Jesus deu para nós, né, essa doutrina que conforta, essa doutrina que esclarece, essa doutrina que ajuda a gente a olhar para dentro da gente e a gente ver o quanto nós ainda somos pequenos, né, o quanto nós precisamos fazer para se transformar, para crescer, para se modificar, porque é isso que Jesus espera da gente. Jesus, em momento nenhum, se nega a estar do nosso lado, né? Ele dizia para a gente, faça que eu te ajudarei, né? Ou seja, o primeiro passo tem que ser dado de quem? Nosso. Ele não diz, senta, espera que eu vou fazer para você. Não. Ele disse, faça que eu te ajudarei, bata que a porta vai se abrir. Nós precisamos buscar. Né? Então, a gente vê nesse período turbulento que nós estamos vendo, né, quantos irmãos estão resgatando, né, os seus débitos, né, as suas plantações, as suas semeaduras de vidas passadas, né? E nós ainda vamos conviver com isso durante um bom tempo ainda, porque ainda não aprendemos a entender as mensagens do Cristo. Não foi à toa que ele disse, vinde a mim todos vós, estáis aflitos e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A Nete Guimarães tem uma palestra na internet que ela explica isso cientificamente. É a ciência comprovando aquilo que Jesus já ensinava, que Jesus já falava. A USP, essa semana, publicou uma reportagem falando sobre os passes magnéticos. Conseguiram tirar foto de uma mão e os dedos da mão são 2 vezes a grossura dos dedos, porque é energia. Está comprovado cientificamente que a gente emite energia, que essa energia pode curar, essa energia pode ajudar. Ciência! Então, quando o Livro dos Espíritos fala que a doutrina espírita é o futuro da é a religião do futuro, não, os Espíritos dizem, não, é o futuro da religião, porque as religiões terão que discutir isso. Terão que discutir o trabalho da espiritualidade, terão que entender que nós estamos imersos nesse mundo que nos separa apenas um paralelo. Nós estamos aqui com 2 dimensões, né? A nossa física e a dos espíritos que está aqui, que sequer temos condição de ver. Né? Tem uma historinha que aconteceu na nossa casa, muito interessante, que a palestrante estava dando uma palestra, assim, muita gente depois falou, ela não devia ter falado aquilo, tal, não sei o que, mas, enfim, aquelas coisas que a gente está falando. E ela estava fazendo a palestra e a nossa porta é assim, lá no final. E aí ela falou para o pessoal assim, gente, tem um espírito de luz naquela porta ali, uma luz muito bonita, está ali paradinho ali. E a minha filha é muito sarcástica. A minha filha olhou, depois ela falou, pai, quando ela falou que tinha um espírito lá na porta, todo mundo olhou para trás pensando que ia ver o espírito. Aí, eu falei assim, credo, filho, você observou isso? Rapaz, observei. Mas, enfim, esse dom de ver, de conhecer esse universo paralelo que a gente está inserido, a gente ainda não tem. Mas a gente vai ter, né? Vamos caminhar para lá. Na hora que a gente conseguir amolecer nosso coração, na hora que a gente trazer esses ensinamentos para a nossa prática, porque ser espírita hoje o que é? Nos apossarmos da teoria. Nós conseguimos colocar em prática tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende dentro das casas espíritas? Não. Mas já é um bom passo. Estamos nos apossando da teoria. Quando se começa um projeto, como é que se faz? Nasce primeiro a ideia, depois o rabisco, o rascunho, depois o projeto, depois a prática. Nós estamos nessa parte da teoria. Então, vamos agradecer muito a Deus por já estarmos nessa condição. Porque muitos irmãos nossos, a gente costuma dizer que nós estamos nos distanciando do fundo do poço. Cada dia a mais que a gente perseverar, você vê, hoje é um dia frio, nós poderíamos estar em casa, agasalhadinho, quentinho, frente à televisão ou no celular,
Nós estamos aqui, estamos fazendo o quê? Buscando informação que irá nos acrescentar, que irá agregar para o nosso ser. Né? Então, assim, cada vez mais que a gente trabalhar, melhor vai ser a nossa plantação e com certeza vai ser melhor a nossa semeadura. E aí eu termino com essa frasezinha, que é uma frase que eu acho muito interessante. E ele fala assim: estude, busque o conhecer, para que você não venha acreditar em tudo o que chega até você. Então, isso é uma grande verdade, porque a gente escuta, principalmente na internet, muita coisa que chega até a gente que não tem o menor sentido, né? Não tem o menor cabimento, e a gente precisa ter um critério, a gente precisa ter informação para separar o joio do trigo. Então, meus irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês, pela coragem de ter vindo nessa noite aqui me escutar. Para mim foi uma alegria muito grande conhecer mais uma casa, e se tiverem coragem de me chamar de novo, estarei aqui com o maior prazer. Muito obrigado, tá?